Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Quintas do Evangelho, quinta de falarmos de coisas boas, quintas de participar do programa, né, Iris? Já tô botando rios aqui no Face pela primeira vez e espero que estejam todos bem, né? Para essa mais uma jornada de quinta-feira de Evangelho. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Para que o programa tenha graça, tivemos um feriadão aí, né? Puxa, e eu estava com muita saudade de vocês. Para que o programa realmente fique bom, tenha graça, eu preciso da participação de vocês. Então, o telefone fixo, Sheilinha já está aqui para atender, 3386-1400, 3386-1400. O WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633, 98486-7633. E você pode entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, que a gente está com ele aberto aqui e vai te responder, ou no YouTube da Rádio Rio de Janeiro e colocar lá o seu comentário, que a gente vai poder responder vocês aqui, né? E hoje sobre o que a gente vai falar, Hernani? Vinha de Luz, capítulo 110, Caridade Essencial. Caridade essencial. Essa passagem é uma passagem de João, né? A segunda epístola de João. E é uma passagem que tem alguma coisa muito interessante para a gente discutir, porque a gente fala muito sobre caridade, né? Mas a gente precisa trazer o sentimento da caridade para os nossos corações, não é isso? É isso. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhes peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. E aí, Hernani? Falar de caridade é a essência, né, da nossa evolução no planeta Terra. No fundo, a caridade é uma ferramenta para que o ser humano comece a exercitar o sentimento do amor. O sentimento do amor é aquele que transforma a nossa visão de tudo que acontece na vida. O perdão vem do amor. Por que a gente exercita primeiro o amor na família, né? E a gente fala das leoas, né, que elas defendem os filhos e talvez não defendam dos outros, mas aquilo é o início, né, daquele sentimento, mesmo que seja consanguíneo. E a caridade, quando você se envolve para fazer, quando você faz a doação, quando você apoia, quando você suporta o outro, você cria aquela empatia de compreender o porquê o outro chegou naquele ponto. Qual é o tipo de espírito que está ali, que maturidade espiritual ele tem, por que o leva, né? Quais são as causas que o levam ou não àquela dificuldade. E aí você começa a se envolver e começa a desenvolver o amor. A caridade é o amor em movimento. Você tem alguma coisa, você investe em você, né? Se você não tem amor, como você vai doar amor? Se você não tem dinheiro nenhum, como você vai doar? Então você tem um investimento inicial em você, quer dizer, tem um amor próprio sendo trabalhado para você poder ter algo para doar, e você faz a doação. Aquela doação normalmente te dá um prazer imenso, porque todos nós nascemos para esse amor, para essa caridade, e você volta a investir em você, e volta a doar, e volta a fazer. E aí as causas sociais vão aumentando, né? O teu engajamento aumenta, e a gente vê isso muito claro dentro das instituições, né? Cada vez mais as pessoas que abraçam a caridade se envolvem cada vez mais e crescem dentro dela. Por quê? Porque é um amor em movimento. Você precisa ter coisas, desenvolver coisas em você para você doar, e voltar a doar, você precisa reinvestir em você.
Esse é o início da caminhada humana no planeta para a evolução do amor, através da caridade. E Paulo falava isso brilhantemente, né? André Luiz, Emmanuel, todos nós no Brasil que nascemos sob a égide de Ismael, temos como base na nossa programação reencarnatória a caridade. O mínimo que nós tenhamos, nós temos que doar e fazer, porque a bandeira de Ismael é Deus, Cristo e caridade. Então a caridade é o caminho mais reto, né? O caminho mais asfaltado, mais tranquilo para a sua evolução espiritual. Se há angústia, se há decepções, se há melancolia, se há dificuldades, é porque está faltando caridade. Quando você abraça ela, quando você começa a trabalhar em prol do próximo, quando você começa a desenvolver esse sentimento de amor, a sua vida vai mudando. Aos poucos, a sua alegria de viver volta, as suas condições, né, de trabalho e desenvolvimento em cima do seu próprio amor próprio, do seu amor próprio, voltam a aparecer e o tempo vai passando e você vai evoluindo, né? Aquele nosso amigo Valmir sempre dizia, né? Você quer viver um pouco mais, quer ter outra moratória? Abraça a caridade. Então, cara, o plano espiritual, quando percebe que você está trabalhando na caridade, que você está evoluindo nela, para essa mudança do mundo, mais investimento eles fazem em você também. As suas intuições melhoram, as coisas começam a dar certo, a proteção aumenta para que você abrace essa obra que é a obra da caridade. Então, caridade é o caminho mais prático, mais tranquilo para a sua evolução espiritual e menos sofrimento em cada uma das encarnações. Em todas as programações reencarnatórias no Brasil, existe a caridade. Pode ser a pessoa mais pobre, né, com maior número de dificuldade, com menos posses, ela tem condição de fazer uma caridade emocional, né, e a gente vê isso acontecer, né? Quanto mais essas pessoas se envolvem na caridade, mais a luz delas cresce, a saúde melhora, as condições físicas, mentais melhoram, você ganha um objetivo de vida, imediatamente ao abraçá-la, né? Vamos lá. Me chamou a atenção, né? João está falando aqui com todas essas epístolas, né? Principalmente a de Paulo, mas todas essas epístolas, elas tinham uma finalidade que era a correspondência entre esses mentores, né, encarnados, digamos assim, e as igrejas que estavam sendo fundadas para dar força, né, para dar amparo, para dar direcionamento. É como se, por exemplo, a gente fundasse um centro espírita numa ilhazinha em algum lugar, e aí a gente treina os médiuns, treina as pessoas, e de vez em quando a gente aí, tá tudo bem aí? Como é que tá? Tem algum dilema para resolver, né? De vez em quando a gente vai dar uma palestra e volta, mas como se fosse mais ou menos isso. Então ele fala aqui para uma senhora, né, sobre a graça, a misericórdia, a paz, né, e ele diz o seguinte: ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade. Ele começa primeiro falando, né, que ele estava feliz com o desempenho daquela comunidade, mas ele diz uma coisa aqui que eu gostei muito. Ele diz o seguinte: não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio: amemos uns aos outros. Tem uma história que fala que estavam esperando o João já muito velhinho para dar uma palestra, e aí todo mundo, né? Ai, meu Deus, ele é o único discípulo que conviveu com Jesus, porque João foi o único que morreu velho, né? Todos os outros, João sobreviveu e morreu velho, os outros todos foram martirizados mais cedo. E aí ficaram esperando. E aí João subiu, né, aquela plateia lá esperando ele falar, e ele fala assim: meus irmãos, amemos uns aos outros. Aí todo mundo olhou e ele: amemos uns aos outros. E aí alguém perguntou para ele: poxa, tá todo mundo ansioso aqui, né, sobre o que você vai dizer. Ele: vocês não aprenderam o primeiro mandamento? Vocês querem que eu parta para o segundo? Então, não é um novo mandamento. João, ele pregava o amor. Inclusive Ramatiz, ele fala muito que João, ele era... Por isso que Jesus fala: Maria, eis aí o seu filho, porque eles vêm da mesma casta, são espíritos amorosos, né? A gente traz uma essência, quando a gente fala de casta, quando a gente fala de essência, o espírito puro, né, ele vai se purificando, mas ele não perde a sua essência. Se ele perdesse a sua essência, ia virar uma unidade.
Não seria uma individualidade. Não seria uma individualidade. Então, a sua essência mantém. E conforme você vai fazendo as escolas, você vai adquirindo todas as virtudes, mas você mantém a sua individualidade. Então, você vê que, por exemplo, Paulo de Tarso era um espírito evoluído, né? Não era puro, a gente já sabe que é só Jesus, mas já era um espírito bem evoluído, a ponto de quando ele apareceu no plano espiritual, né? Confundiram ele com o próprio Cristo. Mas, na verdade, a gente vê que ele era o quê? Ele era pela disciplina. Eu não vivo mais, é o Cristo que vive em mim. Ele tinha uma casta diferente da de João, que era de amor. João Batista também. Né? João Batista também era, né? Arrependa-vos, né? Arrependa-vos. Ele era, né? Mais da disciplina, mais, né? Não que ele não tivesse o amor, mas o João é aquela coisa, né? Então nós vamos mantendo as nossas individualidades, né? Tanto que às vezes, assim como o pintor na sua obra, né? Ele tem a sua individualidade. Eu achei tão interessante que quando o Chico ele publicou o Parnaso de Além-Túmulo, né? Que era vários escritores famosos, né? Psicografias. Todo mundo, todos os estudiosos que analisaram a escrita, falaram assim, esse homem não tinha como copiar o modo de escrever de todos esses... Por isso escolheram essa obra, como primeira obra. Para provar que era impossível, porque o Chico não tinha como. Você pode até estudar muito uma obra e imitar uma obra, mas imitar todos aqueles escritores era impossível. Então, nós vamos mantendo, mesmo evoluindo a nossa individualidade. E o João, ele é o espírito da casta do amor. Então, é muito bonito isso, porque ele vem trazendo, olha, o principal que vocês têm que aprender é o amor. E como a gente chega no amor? A gente chega no amor através da caridade, porque a caridade é o amor em movimento. Então, num primeiro momento, a gente faz porque a gente sabe que fora da caridade não há salvação. E a gente faz buscando a salvação. A gente faz na obrigação. Conforme a gente vai fazendo, vai exercitando o convívio e a caridade, fazer o bem, a gente vai sentindo o poder que o amor emana da caridade. E aí, quando você sente o poder que o amor emana da caridade, você não consegue mais viver sem isso. Você diz, opa, eu quero isso para mim. Porque é um sentimento que você não consegue mais abrir mão. Porque fazer o bem faz muito bem. Então, fazer o bem é muito bom. E a caridade, ela traz isso pra gente, né? Aquele sentimento. Eu lembro que muitas vezes a gente fazia as visitas nos asilos, nos abrigos, que era domingo de sol, e eu ficava assim, nossa, domingo de descanso, imagina uma praia agora. Mas vamos, a gente ia assim, tá bom, vamos. E quando a gente saía de lá, não tinha praia melhor do que o sentimento de tudo aquilo, de toda aquela emoção, de tudo aquilo que a gente viveu fazendo aquele trabalho. Então, esse é uma coisa importante da gente lembrar. E a gente falando de caridade, eu gosto muito de trazer uma coisa que é muito importante a gente ter em mente. Porque nós temos a caridade moral e a caridade material. E uma não é mais importante do que a outra. As duas são importantes. Só que elas são praticadas conforme a necessidade. Então, existem pessoas que conseguem fazer a caridade material e não conseguem fazer a caridade moral. Mas eu também conheço pessoas que conseguem fazer a caridade moral, conseguem se calar, conseguem perdoar e não conseguem fazer a material. Não. Por quê? Porque nós trazemos as nossas dificuldades, os nossos vícios. Eu costumo dizer que os nossos vícios, na verdade, são ausência de virtude. Em algum momento a gente vai consolidar essa virtude, mas nós trazemos... E às vezes... Uma pessoa que consegue, por exemplo, perdoar, que consegue perdoar uma ofensa, não consegue doar, não consegue, para ela é muito difícil abrir mão do bem material. Ela tem uma necessidade, uma avareza muito grande e faz parte do vício dela. Isso não significa que ela é melhor ou que ela é pior. Nós estamos a caminho e cada um tem as suas mazelas. Algumas pessoas que conseguem desenvolver um lado, ainda não desenvolveu o outro. Então, a espiritualidade sábia, ela coloca todo tipo de pessoa junto na caridade, porque sabe que horas o irmão vai precisar do cobertor, da comida, ora vai precisar da palavra, ora vai precisar do conforto emocional, espiritual, ora vai precisar da atenção. Então, a gente às vezes escuta, dar é mais fácil. É mais fácil para quem? Talvez não seja mais fácil para todo mundo, né?
Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande quando fala da caridade, né? Porque existe uma coisa entre você fazer caridade e você ser caridoso. Quem é caridoso, ele traz o amor no coração, é aquele que está disposto a tudo, é aquele que está disposto a realmente abrir mão de si mesmo, a negar a si mesmo pelo próximo, por Deus, e o próximo é o caminho a Deus. Mas existe aquele que está na batalha, que está ali fazendo o que pode, fazendo o que consegue. E eu costumo dizer, né, aos meus alunos, né, do Evangelho, olha, o mais importante é a gente fazer aquilo que pode, aquilo que consegue. Não tenta fazer o impossível, porque você acaba não fazendo nada. Vai fazendo conforme você pode. Existem pessoas, por exemplo, eu lembro hoje em dia com a internet, isso caiu um pouco. Mas ainda assim, a pessoa leva um bolo gostoso, alguma coisa, você fala assim, puxa, adorei, qual é a receita desse bolo? Aí a pessoa, não sei, faço de cabeça. Porque a pessoa pra não concorrer. A pessoa tem ciúme até da receita, né? De uma receita. A pessoa tem uma necessidade, né? Uma dificuldade de compartilhar muito grande, né? Então, outra coisa também muito comum, a pessoa vai fazer lá uma limpeza no armário dela, aí ela separa as coisas para dar e chega para você, olha, isso aqui é para dar, mas eu quero dar para alguém que vai usar. Tem coisa muito boa aqui, tem coisa muito cara. E eu falo assim, gente, se você está dando, abre mão, não é mais seu. Se a pessoa quiser pegar aquela saia que custou uma fortuna de marca, da Chanel, sei lá da onde, e quiser fazer de pano de chão, quiser botar lá, de fazer caminha do cachorro, é dela, não é mais seu. Abra mão daquilo que você está dando, né? Ou então, se aquilo é muito importante para você, doa para um brechó, porque aí alguém vai comprar, quem vai comprar vai dar mais valor, né? E, de qualquer maneira, vai para a caridade, porque o dinheiro do brechó também é revertido para a caridade. Então, a gente precisa começar a trabalhar esse desapego e para que a caridade para que a gente deixe de ser aquele que faz a caridade para passar a ser o caridoso. Então, o que João está falando aqui é para que a gente possa trazer a caridade para o nosso coração, porque quem ama é caridoso. Quem ama quer ver o outro feliz, né? Quem ama não quer ver o outro sofrer. Às vezes a gente fala, quantas vezes vocês em casa também, às vezes fala 1000 vezes, eu não vou fazer mais isso para fulano, eu não vou fazer mais, porque ele não merece. Quando fulano aparece, você vai lá e faz, porque você é caridoso, porque você tem um amor no coração. Então, por mais que você esteja cansado, exausto, ou que você acha que a pessoa não está dando valor, mas quando você tem o amor, o que você faz? É por isso que o amor de mãe é assim, né? Perdoa 70 vezes 7, a gente está sempre ali, fala que não vai ajudar e ajuda, fala que não merece, mas vai lá, porque nós somos caridosos quando amamos. Então é muito importante que a gente exercite esse amor universal para que a gente possa trazer essa caridade para os nossos corações, para que a gente possa, quando for tomar as nossas decisões, a gente entender, né, que quando a gente toma a decisão com amor, quando a gente toma a decisão com carinho, quando a gente toma a decisão não racional, mas a decisão do amor, que é sempre a melhor decisão. Então pode não parecer para o mundo pode achar a gente idiota. A Laíris de novo fazendo a mesma coisa. Para aquela mesma pessoa que não aprende, que não evolui. Que não dá valor. Eu falo isso para ela. De novo, você vai investir de novo, você está jogando dinheiro fora e tempo. Vocês não vão aprender. Ela vai lá. De vez em quando ela vai, de vez em quando ela desiste também. Mas quando você, né, se esforça e vai, quando você, mesmo que você tome uma ou outra bordoada, uma ou outra lambada da vida, no fundo, é entre Deus e você. Nunca é entre você e o próximo. É sempre Deus e você. Então, quando você tem isso no seu coração, eu fiz o melhor porque Deus tocou no meu coração para fazer o melhor. Se o outro não aproveitou o melhor, é entre Deus e ele também, não é entre ele e mim. Eu fiz porque eu quis, eu abri mão e acabou. Agora, é entre ele e Deus e é entre mim e Deus também. Então, é importante a gente ter esse entendimento do que é ser caridoso e do que é fazer a caridade. Então, vamos exercitar, não só fazer a caridade, vamos exercitar ser caridoso. Então, o caridoso, ele não pergunta se você está realmente precisando muito, se você está desesperado. Ele pode fazer, ele vai lá e faz. Tinha um trabalhador do MAP, um senhorzinho,
muito amigo do Ivan, e o Ivan me contou uma coisa muito interessante, que ele desencarnou já com 80 e poucos anos, e quando ele veio numa mesa mediúnica, né, quando ele se manifestou, perguntaram a ele se ele tinha algum arrependimento, o que ele teria feito diferente. E ele falou assim: olha, o único arrependimento que eu tive quando eu cheguei aqui foi de ter cobrado caríssimo o atestado de pobreza das pessoas que eu ajudava. Eu deveria ter ajudado sem... Por quê? Porque como eram poucas cestas, né, o trabalho no início eram poucas coisas, você tinha que provar que você precisava daquilo para... A intenção era boa, para que outra pessoa mais fosse necessitada... Justo, né? Pois é, mas quando ele chegou do outro lado, ele entendeu isso de outra forma. Uhum. E aí me lembro do Chico, uma vez na distribuição, que alguém estava lá do lado dele e falou: Chico, olha, essa aí não, essa aí já entrou nessa fila 3 vezes, é a 3ª cesta que ela vem pegar. Aí ele falou assim: nossa, uma fila enorme dessa, ela enfrentou essa fila 3 vezes, que espírito, né, abnegado, né, resistente, dá a cesta para ela. Tá precisando muito, né? Dá a cesta para ela. Então, outro, como diria, né, o jovem de hoje, é outro patamar de espírito, né? Mas é esse trabalho que a gente tem que começar, né? Eu fiz o meu melhor. Se ele não está dando o melhor dele, não sou eu que tenho que avaliar isso. A oportunidade de servir chegou à sua porta, vai e serve, sem olhar quem, sem saber se a pessoa está precisando de mais, sem saber se a pessoa, né, faz o teu melhor. Então eu costumo dizer, é claro que às vezes a gente tem uns comprometimentos, né? Às vezes a pessoa é muito comum, né? Até me perguntaram isso uma vez, uma pessoa bateu na minha porta, contou uma mentira e era para usar drogas. Não, aí é uma questão diferente, porque aí se você tá sabe disso, você vai prejudicar a pessoa, não é isso. Mas são outras questões que às vezes a gente acha, podia trabalhar, podia fazer, podia acontecer. Bom, veio até a tua porta e você tem como ajudar? Então ajuda, porque é entre você e o Pai Celestial. No fundo, quando a gente vê agora na internet, eu volto sempre nesse ponto, né, pessoas que fazem desprendimento do corpo, né, projeção astral, tem muito agora, né? Não vou citar os nomes, mas você... E as pessoas não têm um nível, assim, religioso, né, doutrinário, que nós temos estudando quase que diariamente. Eles conhecem, eu até vejo que eles citam André Luiz, mas não tem um conhecimento doutrinário de casa espírita, de cursos, de desenvolvimento dessa ordem. Muitos são para as linhas orientais, mas todos eles voltam dizendo que os espíritos, no plano espiritual, quando encontram e conversam com ele, falam que o grande arrependimento deles era não ter feito mais a caridade, desenvolvido o amor como deveria. O perdão, né, o acolhimento e esse trabalho. Seja a caridade moral quanto a caridade material. Então, todos eles falam que esse é o momento do planeta. O momento do planeta de muita decepção, de aumento de suicídio, de melancolia, de depressão, é a falta do trabalho na caridade. Com certeza absoluta. Agora, como incentivar isso, né? Garantir a segurança da pessoa, as possibilidades de fazer... Tem centro espírita que vende caro a caridade, né? Você quer fazer trabalhar na casa, abraçar a obra e não consegue. Aí você acaba saindo, indo para outras casas. Outros não, outros abrem oportunidade, você vai estudando, vai se desenvolvendo dentro daquilo, e quando você vê, você está inserido nesse contexto da caridade. Então, buscar esse trabalho, eu acho que é viver numa condição melhor em cada uma dessas encarnações. Não saiam daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando da caridade essencial, da caridade moral. Está falando da diferença entre ser
caridoso e fazer a caridade. A gente se transforma numa pessoa caridosa depois que a gente vai fazendo o exercício da caridade, mas é um processo. No início, né, a gente vai fazendo porque a gente aprendeu o que precisa fazer e depois a gente vai conseguindo sublimar, né, essa beleza desse exercício e essa energia à nossa volta. Eu queria pedir, porque eu esqueci, vocês irem lá dar o like no YouTube, ir lá no Facebook, curtir, compartilhar, porque é importante esse engajamento para a rádio, é importante para a gente também. Então, se você puder, também é caridade, né, Hernani? Divulgar a doutrina também é caridade. Contribuir com a rádio. Contribuir com a rádio. Eu até perguntei aqui se não vai ter canequinha de Natal esse ano. Gente, estou tão empolgada com o Natal esse ano. Eu queria mandar um abraço, um beijo grande para Sônia Regina do Rio Comprido. Ela mandou sempre para a gente aqui: Jesus amado os abençoe, boa tarde, paz e bem. Casal 20. Alice Vasconcelos, boa tarde, sou Alice Vasconcelos, geralmente acompanho vocês, muito aprendizado com leveza, caridade é a vacina, é verdade. Marcos Iglesias mandou aqui, ao casal Iris e Hernani, a flor é um apelo à sensibilidade, induzindo-nos a reverenciar a perfeição excelsa que distribui amor, beleza e todos os recantos do caminho. Que lindo! Rosimar de Anchieta mandou um boa tarde. Boa tarde, estou por aqui de novo com a missão de aprender mais um pouco. Que Jesus abençoe vocês, queridos professores. Ai, que lindo! A Jean Andrade de Anchieta. André Rebouças, tudo bem? Boa tarde. Por que os evangelhos do MAP é só às quintas-feiras e não todos os dias? Essa é boa pergunta. Mas a verdade, tem evangelhos em outros dias e depende da casa, né? O programa da rádio, que é Quintas do Evangelho, é só aqui na rádio é só na quinta. Mas tem Ave Maria, pelo menos tinha do MAP, né? Diário. Queria mandar um beijo para a Ditinha. Boa tarde, primos lindos. Fora da caridade não há salvação. Já dei o like, compartilhei o programa como sempre, maravilhoso. Obrigado, querido. Celson Barreto do Meia. Olá, boa tarde a todos da rádio e amigos ouvintes. Casal 1000 abençoados. Celso Barreto do Meia, na escuta. Só para lembrar que a máxima do Espiritismo é fora da caridade não há salvação e não fora da religião. É isso aí. Olha a diferença, exatamente. A caridade é uma linguagem universal, mas tem que ser destituída de sentimentos de barganha com o Pai. Infelizmente, esse sentimento existe. Aqueles que não saem dos templos, dos centros, não podem pensar que vão atingir essa salvação. A caridade, muitas vezes, a espiritualidade, tem vários livros que mostram isso. Às vezes o mentor está procurando ajudar alguém, ele vai no religioso, ele vai no médium, ele vai no padre, ele vai em todo mundo e não consegue ajuda, e às vezes vai no vizinho que não tem nem religião e ele consegue, né, se comunicar. Pagando as indulgências. Fazendo, né? Porque no passado era assim, né? Você ia na igreja, pagava pelas indulgências para garantir o seu lugar no céu, né? Quando chegava do outro lado ia ser uma brigalhada, né? Todo mundo achando que tinha pago mais. Boa tarde, irmãos. Faço minha parte sem esperar retorno. Não alimento esperar ouvir. Muito obrigado. Não olha quem vou fazer. Forte abraço. Jorge Machado, do Belém do Pará. Ele disse que ele pratica o óbolo da viúva. Que legal, isso, Jorge. Perfeito. Perfeito. Que Jesus te abençoe. Boa tarde, chegando agora, Iris Hernani. Como sinto falta de ouvir vocês. Vou passar os nomes da irradiação, já coloquei todos, tá bom? Gratidão a todos, Deus abençoe vocês e a todos da rádio. Pessoal do telefone Pedro Luiz do Valqueire, na escuta, gostando muito do programa. O pessoal não está ligando, né? Ou está mandando tudo por aqui, ou está com preguiça de ligar. A Sheilinha fica lá, né? Querendo ouvir a ligação de vocês. Neuza Drummond mandou um boa tarde. Wanda Maria, maravilhosa tarde, amo estar com vocês, um beijo em cada um, ela tem a circular. Marlene, boa tarde, casal e todos dessa maravilhosa, já dei like, isso aí. Valdec Boaventura, boa tarde, pessoal da Rádio Rio de Janeiro, do MAP, passando para deixar um grande abraço a todos. Ela é lá de Realengo. Tânia Regina mandou um boa tarde. Paulo André, likeado e compartilhado, adoro isso. Eu sempre me lembro, Paulo, disso. Regina Oliveira, boa tarde, irmãos queridos. Wagner da Silva Vitorino, boa tarde. O nome para irradiação aqui, tanto faz, pode mandar aqui, pode mandar pelo WhatsApp, tá bom?
Tânia Regina, amiga Iris, pediu para colocar o nome na irradiação. Que Jesus te abençoe, Tânia. Já coloquei na irradiação. O amor sempre vence. Esse é o nome, deve ser um site, né? Boa tarde, participando pela primeira vez, mas sempre acompanhei. Alice Vasconcelos. Alice, que bom. Beijo grande. Humberto Orlando, que bom. É o Beto Orlando. Voltou! Quanto tempo! Beto Orlando devia estar sem internet. Que bom ver vocês aqui. Um abração, vocês também. Que legal. Um beijo, Beto. Wagner da Silva Vitorino, podia botar o nome na radiação, já coloquei. Hamilton Veloso, boa tarde. Vê-los ao vivo é muito grato quando vocês estão com o programa. Gravado é bom, para captarmos algo que passou despercebido. Não faltem mais. O castigo é ficar hoje até às 18. Tem que avisar a rádio aí, então. Vitorino adora. Que a gente vai ficar até às 18. Não seria um castigo, seria um prazer. Queria mandar um abraço para Joyce Belk. Lucimar da Silva Nascimento disse que foi o like 39, lá do Flamengo. Vera Fernandes Melo, boa tarde. Iris Hernani, adoro vocês. Em radiação já coloquei. Carmen Lúcia mandou um boa tarde, passou para deixar o like. Tânia Costa, Eudineia Matos, tarde feliz junto a vocês. Luiz Fernando Pereira, em radiação já coloquei todo mundo. Para Netinha, né? Maria Eduarda já coloquei. Rosimar Alves, oi, boa tarde a todos. Eudineia Matos, em radiação, para os que estão sem esperança e misericórdia a todos. Poxa, em Setembro Amarelo, eu acabei de receber ontem um pedido de oração, né, para um suicida, um rapaz novinho, deixou 2 filhas pequenas, a esposa, e aquela situação que, assim, o que aconteceu? Ninguém sabe, porque não tem motivo, né, aparente pelo menos. Então, realmente, a gente precisa muito de irradiação para quem está sem esperança, para quem está deprimido, para quem está passando pela obsessão, né? A gente sabe que sobreviveu à Covid, sobreviveu à pandemia, né, e as sequelas estão aí sociais, sim. Né, psicológicas. Eu tenho visto o MAP muito cheio na sexta-feira. Graças a Deus. As casas também, Eurípides estava muito cheio. Então eu percebo, a Sara também já estava lá no Aliança, tá sempre com o público cheio. Voltando. Então, graças a Deus. Mas o que a gente percebe também, né, a gente sabe que o suicida, ele normalmente, ele é recidivo, né? Ele já vem com essa deficiência, né, com a falta de coragem de enfrentar. Mas essas programações são bem programadas, bem planejadas, para que tenha um apoio familiar forte, para que ele nasça num seio com acesso, né, a um apoio social também. O maior trabalho que tem no plano espiritual para cada encarnação é tentar impedir o suicídio. É verdade. Ele continua aumentando porque tem muitos suicidas reencarnando agora como últimas oportunidades. E a gente pode ajudar com as nossas orações, né? E com os nossos conselhos aos amigos, né? Estando atento, né? Se colocando à disposição. E baixou a vibração, a chance de... essas pessoas que trabalham com desprendimento espiritual, né, desenvolvimento no plano espiritual de coisas, eles falam muito sobre o nível da música, né, da poesia, da arte, né, porque a gente vê que está muito degradado, né, a gente imagina até porque as portas dos umbrais foram abertas, tem muita gente encarnando como última oportunidade, mas a gente tem que tentar elevar o nível, né? Tem que tentar elevar o nível vibratório do que a gente está ouvindo, do que a gente está falando, com quem está se relacionando, justamente para afastar dessas zonas umbralinas, dessas zonas inferiores de onde sai o suicídio, né? Drogas, suicídio, aborto. Isso é muito complicado. Mas deixa eu falar do Emmanuel aqui, senão não vai dar tempo. Caridade essencial. E a caridade é essa, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, João. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto, a água ao sedento, remédio ao enfermo, luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. A assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem,
São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e complementam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade, que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre, no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele e para que ele viva em nós. Sem essa, podemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. E aí, Hernani? Sensacional. A visão de Emmanuel, né, desse trabalho é o que a gente tem falado aqui o tempo todo. Fora da caridade realmente não há salvação, porque a nossa evolução moral e intelectual depende de trabalho, depende de desenvolvimento de coisas. A gente precisa estar envolvido com coisas, com ações. A gente precisa tomar decisões para ver qual é a consequência de uma decisão errada e o resultado de uma decisão correta. E esse exercício em cada encarnação, em cada momento da nossa vida como espírito, né? Já que a gente vive num plano de tempo e espaço, quer dizer, eu tenho tempo para fazer determinada situação e um espaço para percorrer para que aquilo aconteça, passa por ações. E essas ações levam a resultados. Resultados positivos me dão um prazer, uma autoestima elevada, uma condição intelectual e moral elevada. E só em trabalho do bem do próximo, que não adianta trabalhar para o mal do próximo, né? Todos os espíritos que fizeram revoluções tecnológicas e que levaram para o mal, vocês viram que acabaram super mal. Em algum momento eles se arrependeram muito. Então esse trabalho evolutivo, de desenvolvimento intelectual e moral, ele tem que ser para o bem. E trabalhar para o bem é trabalhar para ajudar o outro. Por isso que a caridade é a base. Quando você está fazendo a caridade, você está pensando no bem do outro. Ninguém joga bomba em cima do outro achando que aquilo é bom, que aquilo é um bem. Ninguém dá um tiro no outro, nem toma as coisas, nem cria sofrimento, achando que vai fazer um bem para o outro. Então a caridade é você desenvolver as suas capacidades intelectuais e morais, sempre estar se superando, porque tem sempre alguém precisando mais, uma dificuldade, uma catástrofe, um problema, principalmente num país como o nosso. Tem sempre alguém precisando, desde o vizinho, do familiar, até o cara que está lá nos Médicos Sem Fronteira, tem sempre alguém precisando de você. E aí você vai exercitando essa forma de desenvolvimento, de ganhar dinheiro, de adquirir coisas, de criar condições para fazer o bem ao outro. E aí você está desenvolvendo a tua inteligência, a tua intelectualidade para o bem e não para o mal. Porque muita gente desenvolve aí a intelectualidade e tal, mas para o mal. E aí esses vão ter que reconstruir o nosso planeta ou as condições sociais, provavelmente lá em Quiron, né? Em outra oportunidade, num lugar bem mais atrasado, assim como os romanos, os gregos, os árabes e os capelinos fizeram, né? Vindo para cá ajudar a nossa evolução. Vão ser convidados a ir para esse supletivo, que eu chamo, né? Em outro planeta, em outro orbe, para recompor aquilo que não é expulso, não é convidado, a se retirar. Tânia Souza, boa tarde, meu lindo casal, amo. Ana Paula, boa tarde, casal. Kátia Reis, boa tarde, irmãos, em especial aos meus mentores Íris. Ai, mentores, meu Deus do céu, olha a responsabilidade.
Valéria Ribeiro, boa tarde, casal nota 1000. Cris Duarte mandou um boa tarde. Ela falou: se conseguimos praticar a caridade diariamente, estaremos evoluindo moralmente e espiritualmente. Exatamente isso. Matheus Andrade Reis, fora da caridade não há salvação. Barão de Cocais, Minas Gerais. Já dei meu like. Que legal, né? Eu adoro Minas, gente. Valéria Quirino mandou um boa tarde. Maria do Rosário, Clarice Santiago, irradiação, já coloquei todo mundo na irradiação. Maria Betânia, boa tarde, amigos. Perfeita escolha de tema, o mundo precisa desse estudo. Pois é, o quanto nós estamos precisando, né? Ao invés de gastar dinheiro com tarja preta e livro de autoajuda, vamos fazer a caridade. Sai mais barato e é mais eficaz. E evita o sofrimento. Mara Sandra Marques, boa tarde, amigos. Gratidão por esse momento. Ela é da Vila da Penha, Largo do Bicão. Que Jesus te abençoe. Isabel Mirandela, boa tarde. Perdi. Boa tarde, gratidão por exemplo do estudo. Obrigada, Isabel. Que Jesus te abençoe. Maria Grubamo, boa tarde, casal abençoado. Os nomes na irradiação eu coloquei. Leni Weber também. Boa tarde, lindo casal. Os nomes da irradiação eu coloquei. Andréia Marques, boa tarde, Iris Hernani. Adoro ouvir vocês, fico contando os dias. Ai, meu Deus, vocês são lindos. Marcelo Mendonça, boa tarde, Hernani. Trabalho segundo o Livro dos Espíritos. Não seria considerado tipo toda ocupação útil, ou seja, dar passe, fazer parte de um grupo de desobsessão, estudar? Muito. Sim, muito. O trabalho mediúnico, ele tem um preço altíssimo para o plano espiritual, né? Para fazer... Olha, e eu acho que vai ser muito interessante, porque agora a gente vai ter... Nós estamos chamando, né? Foi batizado como Nosso Lar 2, mas na realidade o nome do livro é Os Mensageiros, né? E ia ser lançado agora em outubro, e aí adiaram o lançamento para janeiro do ano que vem. Essa obra, né, que é a continuação do Nosso Lar, do primeiro filme, que foi um sucesso, né, um filme espírita de maior sucesso, ela conta justamente a decadência, os problemas de você se comprometer com a mediunidade, ter esse desenvolvimento mediúnico, nascer com essa capacidade para o trabalho voluntário dentro das casas espíritas, hoje das religiões que praticam a mediunidade, e não usar. E não fazer. E essas religiões são inúmeras, né? Candomblé, Umbanda, Quimbanda, todas as religiões que tratam com naturalidade ou desenvolvimento, o intercâmbio com o plano espiritual, está envolvido nessa caridade espiritual, nessa caridade mediúnica, que é muito importante. E essa obra trata justamente disso, o quanto sofre o espírito por não fazer. Por outro lado, aquele que abraça a tarefa, que está trabalhando nela, desenvolvimento enorme. A gente costumava dizer também, Valmir de novo, né? O médium que não trabalha, dá trabalho. E é verdade. Todo trabalho no bem, na divulgação, às vezes não é nem só no bem ou na divulgação, às vezes você ajudar a alfabetizar uma criança, um funcionário que não teve oportunidade de estudar, isso aí é trabalho na evolução. Quando você ajuda alguém a evoluir intelectual ou moralmente, você está trabalhando no bem, isso é caridade, e isso com certeza é o que o planeta precisa para evoluir, mais pessoas impulsionando outras pessoas para o bem e para cima. Vera Lúcia Arvelos, boa tarde, amigos queridos. Iris Hernani, excelente tema, gratidão, paz e luz a todos. Marcelo Ribeiro, boa tarde, adoro esse programa, me ajuda muito, alivia o estresse do dia, muito aprendizado, já dei meu like, puxa, que bom. Pedrolina Santana, gratidão por tantos ensinamentos, que legal. Suzy Batista mandou um monte de coração, amo vocês. Jaidete Gomes, Iris, aqui em Nilópolis tem MAP? Boa tarde, amo esse programa e amo vocês. Olha, não tem. Nilópolis, eu sou nilopolitana, né? Eu já falei isso aqui, já falei, Hernani? Que o Hernani fica... Não lembro. Hernani fica reclamando quando eu repito. Sei que no passaporte dela tá lá, nilopolitana. Eu sou nilopolitana. Eu não tem MAP em Nilópolis. Eu acho que vamos começar a plasmar aí um MAP em Nilópolis, né? Ou em Nova Iguaçu, que é perto também, né? Em Nova Iguaçu tem, não tem? Não sei. Eu acho que eu acho que abriu um mapa em Nova Iguaçu, Jaidete. Agora que eu falando, eu acho que sim, que eu ganhei até um chaveirinho da inauguração. Tem sim. Maria Glória Rodrigues, boa tarde. Peço as vibrações, a gente está colocando todo mundo. Eliane Teixeira, as preces eu já coloquei.
José Manuel dos Santos, boa tarde, Iris, Hernani, família da Rádio Rio de Janeiro. Aqueles de nós que não estiverem compatíveis com as vibrações necessárias ao mundo de regeneração estão se autoconvidando para as trevas exteriores. Não é convidado a se retirar, não. Eles estão se autoconvidando. Muito boa. Deve ser professor esse rapaz. É menino ou menina? Ele é José Manuel de Araraquara, São José Paulo. Manuel é professor. É professor? Com certeza. Coordenador, pedagogo. Eles que inventam isso, lembra? Desde criança. Ó, você não está de castigo, você que pediu. Na verdade, eu digo assim, que quando você é convidado, eu acho que a espiritualidade vai falar assim, você já conhece o Evangelho, vai ser Moisés lá em Kiron, né? Lá em Kepler. Mas lá você concorda que o professor, o diretor sempre faz isso? Você veio para a coordenação isso é uma porque missão, você quis. É uma missão. Eu já falei que eu não quero essa missão, não. Me deixa aqui mesmo, entendeu? Me bota na recuperação. Eu quero ir, mas já no momento melhor. Eu só vou se eu tiver que ir lá socorrer o Hernani. Aí fazer o quê, né? Começar do zero eu não queria, não. Eu queria já chegar com Roma pronta, a Grécia, ficar discutindo com Platão. Eu prefiro ficar aqui com Wi-Fi. Eu não. Se fosse na época de Platão, de Sócrates, conhecer um Jesus, um Ramatiz, eu tô dentro. Tá dentro? Conhecer Jesus tá ótimo. Ramatiz já tá bom. Aí tu vai, né? Vera Fernandes de Mello, vamos dar o like, isso mesmo, pessoal. Beto Orlando, estou trabalhando, jovem casal, e a gente está sempre perturbando ele. Hoje eu estou de folga. Que Jesus te abençoe, Beto. Muita luz no seu caminho. Leva o radinho pro trabalho. Ele falou que ele vai entrar de férias mês que vem. Boa tarde, casal. As irradiações eu estou colocando. É a Dir Gomes de Niterói. Todo mundo que pediu irradiação eu já estou colocando. Vamos aproveitar esse tempinho para a gente falar um pouquinho sobre a caridade moral. Eu tinha uma mãe social, acho que eu já até comentei isso aqui, o Hernani vai botar o bonequinho dele ali para mim, não tem problema não. Pode falar, ele ouviu. Mas uma vez ela falou assim para mim que ela tinha muita facilidade, né, de trabalhar com irmão de rua. Às vezes eles estavam muito sujos, né, urinados, fedidos, mas ela abraçava, ela não tinha problema. Mas que ela tinha muita dificuldade de lidar às vezes com o trabalhador da casa que era arrogante e que não tinha caridade no coração. Aí eu falei assim para ela, então é esse que você tem que abraçar. Que o outro já sabe. Porque o outro você já aprendeu, já sabe. Não que você tem que deixar de abraçar o outro, mas aquele ali já não é um sacrifício para você já sublimou. Agora esse aqui que tá difícil, porque abraçar o arrogante, abraçar, né, aquele, né, que você acha que está numa posição que deveria estar melhor e não está, abraçar essas pessoas, entender, perdoar as pessoas, né, que se comportam dessa maneira, essa é a mais difícil. Então isso é o que você não aprendeu ainda. Começa a abraçar ele. Quando ele vier, né, com um sentimento que você acha que não é caridoso, vai lá e abraça ele. Abraça ele, fala, olha, eu não acho isso, mas tudo bem, a gente não vai deixar de ser amigo. Aí ela parou, olhou, isso vai ser um exercício tanto. Eu falei, pois é, porque quando é que a gente percebe que está na série certa? Quando a prova está difícil. Se a prova tá fácil, talvez a gente já tinha que ter passado de ano, né? Então, a prova, ela é para ser difícil, ela não é para ser impossível, ela é para ser difícil, né? Ela não pode estar fácil demais. Se tá fácil demais, a gente não tá aprendendo o suficiente, né? A gente já podia estar numa série mais adiantada. Então, toda essa questão, às vezes, é muito fácil a gente fazer determinada... eu consigo lidar com isso, mas eu não consigo com aquilo. Vamos começar a trabalhar com aquilo que a gente não consegue aos pouquinhos? Não é se violentar e fazer o que você não quer, não, mas começar a repensar. Eu costumo dizer assim, olha, teve um pensamento ruim com determinada pessoa... pensa que cada pensamento ruim você vai ter que ter três bons. Você vai ter que pensar, olha, o que ele tem de bom, né? Às vezes pode ser uma coisa boa que não é para você, mas uma coisa boa para ele. Ele é um bom pai, ele é um bom marido, é um bom filho, não é seu, mas para que você possa exercitar o bem em relação ao outro, em relação àquela pessoa que te traz uma certa animosidade ou que você tem dificuldade no trato. Então, evoluir é isso, é trabalhar as coisas difíceis que a gente tem, não só trabalhar com as coisas fáceis que a gente tem. E as fáceis deixa para mim. As fáceis o Hernani trabalha. Passa pro Hernani.
Olha, tá no finalzinho, eu gostaria muito de ficar até as 6 horas, mas não posso. O outro palestrante já tá até ali, né? Já. Tá louco para entrar aqui para começar a palestra. Ele tinha que vir mais cedo e fazer com a gente, isso sim. Olha, eu não sei o tamanho da sua dor, o grau da sua dificuldade, mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade e misericórdia. Leva seu pensamento que Jesus vai até você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.